Muito bem, outro assunto para a gente continuar acompanhando. A nova regulamentação sobre a tributação de compras internacionais, conhecida como taxa das blusinhas, gerou bastante controvérsia. Aprovada pelo Senado, a medida estabelece uma tributação de 60% sobre produtos importados de até $50 ou de $50 até $3.000, mas incluiu um desconto de $20 no imposto, uma adição do relator Átila Lira que não estava na proposta original. Esse desconto efetivamente reduz a alíquota real, variando de 20,01% a 59,33%, dependendo do valor da compra. Além disso, sobre o valor tributado, ainda incidirá o ICMS de 17%, a medida que visa proteger o varejo nacional da concorrência de produtos, especialmente os chineses, tem sido criticada por parte da sociedade. A Receita Federal justifica a taxação como uma forma de evitar perdas de arrecadação, estimadas em 34 bilhões até 2027. A decisão final sobre a sanção da taxa, apesar das controvérsias, cabe ao presidente Lula, que já sinalizou apoio à medida. Sinalizou agora, né? Porque até pouco tempo ele tinha dito que a tendência era vetar, mas a tendência também poderia ser negociar. Aparentemente negociou e vai sancionar. Ô Davi, para além de todos esses números aí e dessas alíquotas e tal, esses termos do economês, vamos lá, você é a favor ou é contra esse texto que foi aprovado no Congresso e que tem aí a taxação e agora, inclusive, com esse desconto para as compras até $3.000? Totalmente contra. Totalmente contra. Essa faixa de isenção das pequenas compras, né, que é $50, isso é muito antigo. E não é só no Brasil, não, gente. Isso é no mundo inteiro. Há uma faixa de isenção, porque esses pequenos produtos representam muito pouco em termos de arrecadação. E fiscalizar isso é muito mais caro do que a própria arrecadação que essa medida sugere. Então, os governos, em geral, limitam mesmo a isenção a uma faixa para os pequenos produtos, né? Aí vem essa história de que os produtos chineses competem de forma irregular com o nosso mercado interno. Então, a gente vai defender o mercado interno, não pelo lado da ampliação da produtividade ou da eficiência, não. Nós vamos tarifar a entrada dos produtos para proteger o mercado interno, que é ineficiente, né? Claramente ineficiente porque não compete com os produtos chineses. Né? Então, eu penso que é uma medida, mais um tributinho aí na conta, né? Mais uma medida arrecadatória. E olha, falaram aqui da medida das blusinhas, né? Pequenos artesãos, né? Pequenos donos de oficina, costureiras, compram muito produto chinês, até $50. Importantíssimo para a produção artesanal. Vão ser alijados desse mercado, vão ter o custo aumentado, né? Então, eu acho que é uma medida que não tem nexo nenhum dessas várias medidas que o governo tem tomado em relação à arrecadação tributária, né? Aumento da arrecadação tributária simplesmente pelo aumento, né? E esse descontinho aí é um prêmio de consolação, ou Mônica Rosenberg? Esse descontinho, até eu achei que o Davi ia explicar que esse descontinho é uma forma de fazer uma progressão mais leve, uma tabela progressiva. Para você não sair até os 50%, é só 20%, e aí, diretamente passar a ser 60%. Mas tem algumas questões aí. Primeiro que é muito alto o imposto de importação no Brasil, né? Em geral. Precisa baixar esse imposto, como bons liberais que somos, né, Leandro? Mas é uma medida que, novamente, vai doer no bolso dos mais humildes, vai doer no bolso dos pequenos, seja do pequeno produtor que precisa dessa matéria-prima, seja da pessoa mais simples, que só pode comprar uma blusinha quando conta com essa isenção. E aí eu gostaria de lembrar, quando eu estava na faculdade, eu trabalhava com direito de informática, existia isso, né? Existia a Secretaria Especial de Informática. Por quê? Porque a gente fazia exatamente isso, taxava e controlava os produtos de informática que vinham de fora para supostamente defender a indústria nacional. E o que isso fez? Fez o Brasil perder o trem da história e nunca mais a gente conseguiu e tínhamos potencial para ser um país de ponta no mercado aí de hoje, de inteligência artificial, digital e etc. Nós ficamos parados no tempo porque tinha essa barreira que impedia que os produtos de fora viessem trazer competição, provocar inovação. Isso é ruim para todo mundo. A impressão que dá com essa ideia de proteger a indústria nacional é que a gente tem uma indústria nacional fantástica, que gera qualquer tipo de produto que venha da China. Parece que a gente está em pé de concorrência, o Ricardo Rose, e aí, portanto, a gente precisa proteger a nossa, o que não acontece, né?
A gente não tem nem produto, nem oferta o suficiente, nem para a demanda brasileira na indústria nacional. Como é que você vê esse tipo de medida desta maneira? Já que os colegas falaram aqui em uma taxa escalonada, a gente não poderia ter um projeto também de taxação ao longo do tempo escalonado? Daqui 5, 10 anos a gente começa a taxar o produto internacional, mas até lá a gente vai fortalecer a nossa indústria para que em algum momento a gente tenha de fato essa concorrência que, no meu ponto de vista, hoje não existe. E aí? Também acho que não existe, acho que o projeto não vai resolver o problema. Nós precisamos fortalecer sim a indústria, nós precisamos rediscutir, porque nós temos uma indústria extremamente enfraquecida. A China é uma potência global nesse aspecto. Você viaja, eu tenho a oportunidade de viajar a vários países no mundo e vários lugares enfrentam um pouco essa competição chinesa, essa máquina que é a competição chinesa. Essa taxação aqui é o governo Lula taxando os mais pobres e aumentando a sua arrecadação. Ponto. Não vai proteger a indústria nacional, que não é essa indústria que a gente está imaginando. Muitos, inclusive, importam da China, trazem da China, ou você compra da China ou compra de quem compra da China. Essa é uma realidade que a gente vive no Brasil. Precisamos industrializar fortemente o país. Isso está acontecendo, é só o governo Lula taxando o mais pobre. Arremata, Leandro, pediu? Só complementar, Cuba. 20 segundos. Muito importante o que você está dizendo, Ricardo, que é o seguinte também. Quem viaja para o exterior, classe média alta, vai continuar podendo trazer 5 mil dólares lá de mercado. Até $1.000 sem tributo. Sem tributo nenhum. Sem tributo nenhum. 5 mil reais. Desculpa. Isso, perdão. 5 mil reais. Vai lá, Leandro Ferreira. Bom, duas coisas. Primeiro que... Quero saber se você está liberal mesmo. Para que caminho você vai, né? E aí? Apesar da mesa insistir que é uma questão do governo Lula, isso não é verdade. Foi uma discussão que partiu do Congresso Nacional, onde as pessoas têm legitimidade para fazer essa discussão. Não estou questionando isso, mas é uma coisa lá que, inclusive, assim, ministro da Fazenda em Roma e o negócio sendo aprovado de maneira turbulenta entre a Câmara e o Senado, né? Então, não é bem assim essa discussão. Não foi o governo Lula que introduziu isso no texto, né? Nós vamos ter um debate sobre se o Lula vai sancionar ou não. O que você acha? Eu não faço ideia do que vai acontecer. Ele já falou de um lado e de outro. Né? Mas o que eu vejo é o seguinte, Koba e demais, não é uma discussão sobre indústria nacional que está sendo feita aqui. Eu gostaria de fazer essa discussão. A discussão que está sendo feita é sobre varejo nacional. É diferente. Nós estamos falando do grande comércio de roupas. Estamos falando dessas grandes empresas âncoras de muitos shoppings que reclamaram e com o seu poder de fogo, bala na agulha que tem para entrar lá no Congresso Nacional, influenciou a entrada dessa taxa no projeto de lei, que não tem nada a ver. Isso aí é completamente jabuti em relação ao projeto que está lá. Agora, não se enganem, não é uma discussão de indústria. Indústria, vamos discutir com o BNDES, vamos discutir com o Ministério do Desenvolvimento, é outra coisa. Isso aí é varejo e é um campo de guerra diferente. Bolão aqui é só se vai vetar ou não. Você acha que o presidente Lula veta ou sanciona? Não veta, sanciona. E aí, Davi? Se fosse coerente, deveria vetar, né? Mas não vai vetar. E aí, Moniquinha? Acho que não. Não veta também, né? Vai virar lei, então. É isso, Leandro? Vai vetar. Vai vetar? Vai vetar. Olha só, rapaz. Essa Opa, aposta corajosa do Leandro Ferreira que a gente vai cobrar. Vamos anotar. Vai cobrar. Você tem que virar uma pizza, pelo menos, viu, Leandro Ferreira? Eu vou ganhar 3 pizzas? Olha lá, o cara... Aí ele faz conta rapidinho, né?